Ainda mais quando a Receita Federal, ela tem acesso às informações do cliente que ele omitiu de informar. E aí, quando ele informar, ele vai pagar, além do imposto, ele vai pagar juros e multa, que é altíssimo. A Receita Federal, ela cobra em média 75% de multas e juros em cima do imposto. Que é uma carga muito alta. Tudo isso, mas a maioria das pessoas não sabe, né? Esse episódio é um oferecimento Maria Fricote, Aguilar Advogados, Midas Macedo Ferro e Aço, Prisma Comunicação Integrada. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça. Eu quero falar hoje como vai ser importante o nosso assunto, né, amiga? Com certeza. Porque tá chegando um prazo, a gente é onça, a gente não curte leão. Tu gosta de leão? Eu suporto leão. O negócio aqui é onça e o leão vem e leva todo o nosso dinheiro, né, amiga? A gente tenta ganhar nosso dinheiro e tem que deixar uma parte sempre pro leão. Uma grande parte. Uma parte significativa. É triste, é muito triste, mas todo ano temos que passar por isso. E a gente não poderia deixar os empresários que assistem a gente aqui, né? Desamparados. Nem as pessoas físicas. Então a gente vai vir com o episódio hoje desvendando os mistérios da declaração de imposto de renda. Tristeza. Eu tenho certeza que você faz todo ano e todo ano você tem dúvida. Todo ano você não sabe aonde enquadrar. Esquece tudo de novo, porque é só uma vez no ano até chegar de novo. As mudanças que tem, né? Todo ano vem trazendo um monte de mudanças. Então hoje a gente está aqui com a Nazaré da MN Consultoria Contábil para desvendar todos esses mistérios para você. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Nazaré. Obrigada, queridas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E será uma honra desvendar esse mistério do imposto de renda para as pessoas físicas e talvez alguma coisa de jurídica. Com certeza. Mas o foco é a pessoa física. Isso. E vamos lá, Nazaré, vamos começar, eu acho que com o basicão, assim, quem nunca fez, de repente, prazos. Como é? Todo ano, todo mundo se enrola, não sabe quando perde prazo, paga multa. Fala pra gente, desde o começo dos prazos. Quando né? Que a gente tem. Sim, então vamos lá. A Receita esse ano teve que mudar um pouquinho o prazo, né? Porque todo ano começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Só que devido ao calendário, esse ano começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, que 31, se eu não me engano, é no sábado. Então é o último dia útil do mês de maio que encerra a declaração. E quem não declarar até esse prazo vai pagar uma multinha, né? Claro. A multa mínima é de R$ 165 e o máximo de 20% em cima dos seus rendimentos. Então, basicamente, esse é o prazo. E a multa, né, que para quem não declarar até esse prazo, vai ter que arcar com esse prejuízo. Mais esse, né? Fora pagar o imposto se for devido, né? Ainda tem isso, porque às vezes tem restituição, às vezes tem imposto a pagar. A Receita Federal, esse ano, tem uma previsão de arrecadar, de receber, né, 46 milhões de declarações em todo o Brasil. Nossa. E eles conseguem atingir essas metas deles? Olha, geralmente eles chegam próximo. Até agora ainda não vi nenhum ano que ultrapassou, mas geralmente eles chegam bem próximo dessa meta que eles estipulam, né? Todo ano eles estipulam, eles aumentam um pouquinho. E aproveita para dizer aí os tetos que a pessoa tem que declarar, até quanto de rendimento. Quem tem que declarar? Então, quem tem rendimento tributável, né, até R$ 33.880, que foi a mudança da tabela desse ano, né, está na obrigatoriedade. No ano, né? Isso, anualmente. Que dá quanto mensal? Dá uns, se eu não me engano, uns 2.700 e pouco, uma coisa assim, 750 por aí assim. Não sei exatamente porque é muito número, né? Quer dizer, não gravei. Vamos dividir aqui, né? Pra gente dar informação. 33.880 dividido por 12. 880 dividido vai dar quanto? Por 12. R$ 2.823,33. Cheguei perto. Porque 2.750 era do ano passado. Então, a Receita Federal ela estipula esse teto para o trabalhador, né, normal que tem rendimento. Rendimento CLT, rendimento no caso de militar, rendimento de aluguel, qualquer tipo de rendimento.
Nesse caso tem essa tabela, né? Para quem é isento de imposto de renda acima de 40 mil, né? Tem também o produtor rural, que ele é obrigado a declarar acima de 169 mil no ano, também ele é obrigado a declarar. Outra categoria, quem teve venda de aliás, quem tem patrimônios, né? Acima de 800 mil, esse ano a Receita Federal mudou, estipulou esse valor mais alto, porque antes o valor era menor. Então, para quem tem um rendimento acima de 800 mil, é obrigado a declarar, menos não é obrigado. Quem residiu, residente estrangeiro, né, quem residiu no estrangeiro até 31 de dezembro de 2024 e veio para o Brasil, também está na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, né? Então, basicamente, são esses tipos de rendimento. Quem vive de aluguel também tem que declarar, né, se ele ultrapassar o limite. Então, como eu dei um exemplo agora há pouco para vocês, né? Aplicativo de Uber, por exemplo, quem trabalha no Uber, se ele ultrapassar esse limite, ele é obrigado a declarar, mas a maioria não quer declarar. Por exemplo, outro dia eu peguei um cliente que ele tinha faturamento no ano de 43 mil reais, no ano passado. E eu falei para ele que ele está obrigado a declarar, mas ele está esperando a Receita já chamar ele. Vai esperar chegar a multa, a notificação. Esperar chegar a notificação. E eu acho que o Uber é fácil da Receita identificar, né? Porque o pagamento é feito por meio do aplicativo, né? Sim. E transação direto para conta. Justamente, toda informação do Uber, o aplicativo do Uber, ele informa para a Receita Federal a movimentação de todos os motoristas. Então, não tem como escapar. Agora, aqueles que estão abaixo não é necessário, né? Fazer a declaração. E vem cá, e Airbnb? Pois é, esse daí, no caso de aluguel, né, também tem um limite, entendeu? Então, se ele ultrapassar esse limite, ele tem que informar. Aliás, ele já é informado através de uma declaração chamada de MOB. Ele já informa para a Receita Federal toda a movimentação do ano. Sim. Então, através disso é que a Receita Federal tem acesso ao seu rendimento, né? O rendimento então não tem anual. como fugir. Não tem como fugir. É igual médico. Um médico ou clínica médica, eles declaram através da DEMED. Eles têm que fazer essa informação no início do ano para a Receita Federal de quanto foi o faturamento daquela clínica no decorrer do ano, através dessa declaração. E aí, daí é que eles vão fazer o imposto de renda também, né? Entendi. Então, existem algumas peculiaridades de cada setor, né? De imobiliário, clínicas médicas, hospitais. Então, cada um informa para a Receita Federal o seu faturamento. E hoje em dia, a Receita Federal, ela tem facilidade de descobrir o faturamento de qualquer empresário, ou mesmo pessoa física que movimente, ou um MEI, por exemplo, né, que o MEI tem um limite de faturamento, né? Às vezes as pessoas abrem o MEI e ultrapassam aquele limite, só que ele passa Pix, passa cartão de crédito, principalmente o cartão de crédito. A Receita Federal ela tem informações de toda a movimentação de cartão de crédito que é feito toda a transação no estado, por mais que seja um simplesinho, ele tem. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem um açougue aqui na Visconde Inhaúma. Então, ela abriu um MEI, só que o MEI dela ultrapassou o limite. Ela já, e muito, mas 4 vezes o valor do MEI. E ela continua lá? Não, ela já tô... fingindo demência. Ela continua fingindo demência. Ela procurou a Nazaré para arrumar, né? Então, eu fiz uma transformação no MEI dela, uma AME, e aí estou ajeitando toda a parte de declarações, informações para a Receita Federal. Eu acho que isso aí é um ponto interessante que a gente já fala ali para o empresário, né? Que tem muita gente que fica trabalhando dessa forma, enquadrado em lugares que vai acabar pagando mais imposto quando passa um determinado valor. Acontece muito isso, não é? E ainda mais quando a Receita Federal ela tem acesso às informações do cliente que ele omitiu de informar. E aí, quando ele informar, ele vai pagar, além do imposto, ele vai pagar juros e multa, que é altíssimo. A Receita Federal, ela cobra em média 75% de multas e juros em cima do imposto. Que é uma carga muito alta.
Tudo isso, mas a maioria das pessoas não sabe, né? Não sabe. Ah, não, eu vou fazer aqui, deixa passar. Depois a receita me pega lá na frente. Isso. Você fala de todo mundo, com certeza. Mas o leão Isso. pega mesmo. Depois o leão me pega lá na frente. Nazaré, além desse caso de MEI, que deveria ser reenquadrado, como nesse caso que tu enquadrou, qual outros casos que acontecem com muita frequência? Tipo, a Além pessoa do tá ali MEI? no... Simples, tipo, saindo simples. Acho que do Simples ele sai automaticamente, nem é o caso, ano né? passado, em setembro, a Receita Federal excluiu muita gente do Simples Nacional do MEI, porque eles ultrapassaram o limite e outros porque também estavam com omisso de pagamento da taxa, que é uma taxa pequena, de 70 e poucos reais, mas muitas pessoas abrem o MEI, deixa para lá, e aí quando vê a Receita Federal vai e cobra os últimos 5 anos. E aí vai ter que fazer todas as declarações retroativas, fazer parcelamento daquela dívida. É porque quando sai, cobra desde a data que saiu, né? Não é da Isso. data que tiraram, é da data que ela Não. foi desenquadrada. E se ela tiver débito desde quando ela abriu aquele MEI, por exemplo, abriu em 2022, a Receita Federal ela vai buscar desde lá, entendeu? Nossa. E tem que fazer o parcelamento desse período. E aí ele deixa de ser MEI, ele fica meio que perdido. Aí nesse entremeio ele pode fazer uma transformação, como eu faço muitas das vezes, e transformar numa ME para ele continuar operando, né? Uma microempresa, uma EPP, dependendo do faturamento da empresa. Então, tem muitos casos, muitas coisas mesmo que as pessoas fazem sem noção, que a gente vai e corrige, né? Eu sempre pego muito clientes com problemáticos para resolver esses abacaxis aí. É porque só procura o contador quando o bicho está pegando, né? É por isso que dizem que o contador é como se fosse o médico das empresas, né? Tá doente a empresa, a gente vai lá e conserta. Vai lá e dá a saúde para ela de volta. Desde que o empresário queira, né? E o Porque tem uns contador que são... tá muito, né? Porque a gente fica tão indignado de pagar o imposto. Não é possível, é tudo isso. Tem certeza? É verdade. O contador leva... É o portador das más notícias. Só manda as guias. Esse daí é uma situação que as pessoas têm a ideia de que o contador ele é portador das más notícias. Mas, na realidade, nós não somos. Evita, né? Nós somos das boas notícias, porque a gente orienta o cliente. Eu oriento meus clientes. Olha, você não pode misturar as suas despesas pessoais com as suas despesas da empresa. Entendeu? Conheço gente assim. Não, já parei. Já parou? Já parei faz tempo. Eu tenho uma cliente que ela assim, olha, ela já está comigo no escritório há 21 anos. Eu tenho escritório há 29 anos, né? E é o tempo da minha formação. Mas ela é difícil. Eu tento consertar, pelo amor de Deus, querida, eu não posso nem citar o nome dela. Deus não mistura, mas ela acaba misturando e todo ano vem aí aquele abacaxi fica de doido com documento. extrato, né? Menina, é uma confusão para separar, porque tem que separar a pessoa física de jurídica, não pode misturar. Isso é um basicão, né, Nazaré? E aí qual o nosso valor como contador, né? Se a gente orienta o cliente ele segue a regra, aquilo que a gente ensina, a tendência dele não é ficar devendo imposto, não é fechar a loja, porque a maioria das empresas, quando elas iniciam no 5º ano, elas fecham. No Sebrae tem uma pesquisa que, digamos, 70% das empresas no Brasil elas abrem, mas só 30% sobrevive, 70% fecha. Por quê? Falta de organização, de gestão, de boa administração. Então, quer dizer, a gente orienta para a pessoa fazer o certo, mas ela não faz o certo, e aí acontece isso. Porque se você faz o certo, o que a Nazaré orienta, por exemplo, você vai ter lucro na sua empresa, a gente vai buscar o caminho, como eu conversei outro dia com a Jai. É muito importante que a empresa tenha um planejamento tributário, de preferência no início do ano, ou no final do ano já vai planejando para o próximo. Ver quanto foi que a empresa faturou esse ano, onde foi que ela errou, se ela teve prejuízo, se ela teve lucro, e aí orientar para que no próximo ano ela não faça mais, não caia mais nesse erro e que ela possa crescer, porque a empresa ela tem grande potencial de crescer, de ter lucro, mas a maioria dos empresários não vê o lucro, eles ficam com problema no fluxo de caixa, eles ficam no vermelho, ficam apagando incêndio, correm empresta daqui para poder cobrir ali, entendeu? Mas se seguisse a risca realmente, ele não teria prejuízo, não ficaria nesse corre atrás de empréstimo. Ele teria lucro, porque a empresa, quando ela nasce, quando você sonha em criar uma empresa,
Você já sonha em ter lucro, em crescer, em multiplicar, não ter uma loja, ter 2, 3, entendeu? Mas só que devido à falta de consciência, né, do empresário, ele não cresce. Ele fica estagnado todo o tempo naquela mesma coisa. Porque ele não segue os padrões, fica com pena de pagar imposto. Eu sei que ninguém quer pagar imposto, né? Eu também não gostaria. Eu pago meu imposto de renda porque hoje meus filhos já estão tudo formados, cada um cuida da sua vida, já não tenho mais colégio, já fiz minhas faculdades. Eu só ponho meu plano de saúde e eu acabo pagando imposto. E eu não pago pouquinho, não. Eu pago bem imposto. Mas assim, a gente não gostaria de pagar, né? A gente gostaria... Mas a gente tem que pagar o imposto, porque é através do imposto que o governo faz as obras sociais, apesar de que a gente sabe que não é... Na verdade, essa seria a finalidade. 100%, né? E é por isso que a gente fica triste, porque se a gente realmente tivesse o nosso dinheiro reinvestido no que bem é necessário, bem aplicado, né? se a gente soubesse que não estavam roubando para o benefício próprio, aí Sim. com certeza a gente pagaria, era doído, mas pagaria com vontade. Menos sofrido, né? Menos sofrido. É verdade. Se a gente tivesse vendo esse retorno. Mas tu falaste aí de colégio, né, faculdade, o que a gente pode deduzir aí para pagar menos imposto? Cita aí os mais... Sim. A Receita Federal, a cada ano, ela vai diminuindo, né, as despesas que podem ser dedutíveis do imposto de renda. Atualmente tem colégio, né, que pode ser colégio, faculdade, uma pós-graduação, mestrado, pode abater. Só não pode inglês, porque às vezes o cliente, paga inglês para o meu filho. Não, não pode. Mas por que, Nazaré? Porque não pode, é regra da Receita Federal. Você não pode incluir por exemplo, um curso de inglês, né, um cursinho básico, um curso técnico, não pode. Tem que ser esse aí, colégio, faculdade. Então, essa parte de dedução de despesa com instrução pode ser tanto do seu dependente quanto da própria pessoa, né? Se ela já é na faculdade, pode. Depois vem despesas médicas. Despesas médicas com dentista, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta. Plano de saúde. Plano de saúde, um exame no laboratório. Isso daí não tem um limite definido. Para você, essa parte de despesas médicas não tem um limite definido. Mas eu sempre coloco para o meu cliente assim: você não pode ultrapassar 20% da sua receita, das suas despesas com despesas médicas, do seu salário. Porque quando você faz isso, por exemplo, o cliente, ele recebe 100 mil. E se ele gastou até o limite de 20 mil, passa na receita. Mas se ele, digamos, recebe 100 mil, gastou 40 mil com despesa médica, ele tem que provar através de recibos que ele realmente tem. Porque se ele não provar, ele cai na malha fina. E muitas das vezes ainda cai na malha fina. Por quê? A Receita Federal suspeita que aquilo ali é uma fraude. Ou que é um recibo inventado, entendeu? Porque se a pessoa ganha isso, ela pode pagar um bom plano de saúde, não vai ter esse gasto por mês. E tem pessoas que pagam o plano de saúde e mesmo assim apresentam os recibos por fora valores altíssimos, como eu já peguei, né? Várias vezes. Uma doença grave. E aí acontece de verdade, às vezes não. E aí a Receita Federal joga na malha fina para pedir a comprovação daqueles recibos que ele apresentou, né? Entendi. Então, diante da Receita Federal, ela já vem investigando essa questão de recibos há muito tempo, que esse ano ela criou uma nota fiscal para os médicos, né? Para emitir esse ano de 2025 para a próxima declaração de 2026. Até o ano passado, ela ainda recebe os recibos que foram transmitidos, pagamento via Pix, desde que tenha um comprovante. Mas esse ano não, ela não vai mais aceitar aqueles recibinhos feitos no papel simples, com informações, não. E nem mesmo de computador ela não vai aceitar. Ela vai aceitar só nota fiscal, porque ela criou um programa específico para médico emitir lá dentro da Receita Federal, ele mesmo ir lá emitir sua nota fiscal, né? E aí também tem muitos médicos que não recolhem a Previdência Social, emite nota fiscal, emite recibo para o cliente, mas não recolhe a Previdência. Então, acho que isso é uma forma da Receita Federal e buscar esse profissional para obrigar ele a fazer os recolhimentos, né? Sim. Os recolhimentos certos. Então, no próximo ano, eles vão ter que apresentar a nota fiscal, não vai ser mais... E a gente tem mudanças para o próximo ano também.
Tem mudanças na tabela, né? Na tabela do imposto de renda. Está previsto quem receber, né? No mensal até R$5.000 ser isento do imposto de renda, né? Está previsto para o próximo ano. 5 mil, né? Até 5 mil. Então, quem tiver essa renda, né? Vai ser isento de imposto de renda. E tem essa questão dos médicos também, dos recibos, que não vai mais ser aceito o recibo antigo, vai ser só nota fiscal agora, que a Receita Federal vai aceitar. E voltando lá para as deduções, além disso, plano de previdência privada, que a Receita Federal estipula um limite. Se você paga uma previdência privada, é previdência privada mesmo, não é seguro. Porque acontece às vezes do cliente faz um plano lá, achando que a previdência é seguro. E o seguro, ele não serve. Esse é um dos erros que muitos clientes caem na malha. Ano passado, alguns clientes meus caíram na malha por causa da previdência privada, que pediram para lançar lá, e eu lancei. Só que depois a gente foi pegar o contrato, que aquela previdência não era uma previdência privada, era um plano de seguro. E o seguro a Receita Federal não aceita para deduzir no imposto de renda. E essa previdência privada, ela tem um limite, 12%. Então, 12% do valor é que você deduz no imposto de renda. Tem também a situação que muitas pessoas não fazem na declaração, que eu acho bom, principalmente para quem tem imposto a pagar, porque reduz um pouco o valor do que você vai pagar. Doação às entidades, como entidades das crianças, dos adolescentes, dos idosos, você abate ali 6% do valor que você tem para pagar do imposto de renda. Mas a gente até incentiva, às vezes, a gente, olha, você não quer abater aqui, fazer uma doação, porque você doa uma parte do valor que você tem a pagar para dessas entidades e aí reduz no seu imposto de renda. Só que a maioria, não, fica com medo, fica achando que vai descontar, que não vai para a Receita, para a entidade, entendeu? Porque tem muitas entidades cadastradas na Receita Federal para receber essas doações. Só que a maioria das pessoas não fazem, com medo, né, de fazer, mas seria bom, porque mas é seguro, né? É mais seguro, porque estaria ajudando essa entidade e também estaria reduzindo o seu imposto. Só tem que ver se está cadastrada de fato. Isso. Então, basicamente, são essas deduções, pensão alimentícia também. A pessoa está pagando pensão alimentícia para o filho ou para a esposa, desde que tenha toda a documentação que seja judicial, né, que comprove, porque tem aqueles que pagam a pensão de boca, né? Depositei o Pix para fulana de 1.200 para pagar o colégio do meu filho. Mas não é pela justiça, não tem comprovante. Então, a Receita Federal não aceita. Antigamente, a gente ainda passava, colocava lá e passava, só que agora não passa mais. Tem que ter lá o número do registro da ação, da justiça, para colocar tudo. Mas vem cá, numa situação dessa, que a pessoa paga e aí está incluso da escola, entra lá no CPF dela. Aí ele vai deduzir 2 vezes a escola e uma pensão? Não, tem que ser só uma. Não, esse foi só um exemplo que eu dei, né? Então, ele apresenta o recibo. Isso, ele vai deduzir só uma vez. Ele não vai deduzir 2 vezes. Mas dá para enganar a Receita nessa história? Antigamente enganava. Não, agora não engana a Receita, não. Não? Não tem como enganar a Receita. Nazaré, e deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente, com certeza, que fica desesperado na hora da declaração de imposto de renda, né? Desorganizado, que não organizou a documentação, que não sabe que documentação é. Eu, particularmente, tenho quase todos os meus clientes. São desorganizados. Eles, quando chega esse período, cara, eu me sinto uma contadora, eles só faltam me deixar doidas. Sorte que eu sempre... porque ações da justiça, ação de justiça você tem que informar para o cliente para ele botar na declaração dele. Só que toda vez que eu faço os pagamentos, eu faço detalhamento para o cliente e mando a nota fiscal. E sempre tem um texto. Não apaga essa conversa. Sabe esse lugar, porque ano que vem você vai precisar disso, não sei o que, não sei o que. E eu não apago as minhas conversas. Sim. O que me livra de muito BO, porque quando vê essa enxurrada de gente na véspera, desesperada, amanhã vai acabar o prazo, não sei o que, não sei o que. Imagina se eu fosse parar e procurar cada processo que foi 1 ano atrás. Ia ter como eu parar para fazer isso. A pessoa ia perder o prazo e né, ia culpar a gente, né, porque procurou um negócio em cima da hora. Mas só como eu só reencaminho a mesma mensagem que está na minha mensagem. Mas como acontece conversa, isso do pessoal assim, olha, teve um ano, foi no ano retrasado, uma cliente chegou no escritório, era 8 horas da noite no último dia, menina com uma sacola
cheia de documento de recibo do Hospital Adventista, porque ela tem um plano, mas quando ela faz uma consulta, ela paga uma parte, né? Uma parte é questão de cooperado. Eu olhei para ela e falei, eu não acredito que a senhora vai fazer isso comigo agora. E Aí tu cobrou 3 vezes mais. Né? Era para cobrar. Não, era justo. Menina, eu aumentei R$50 a mais e a mulher ainda chorou para pagar. Falei, meu Jesus amado, olha o que a senhora tá fazendo comigo. Aí ela pegou, deixou os 50 a mais. Mas, R$50 assim, não. Eu não fazia. Senhora! Menina, mas gente, eu fico contador. Eu fico com pena. Eu acabo fazendo. Mas sabe que hora eu fui sair lá do escritório? 1h da madrugada. Pois é. Uma equipe. Tenho. Aí na época do imposto de renda, se eu precisar de reforço, eu contrato para me ajudar, né? Porque graças a Deus eu tenho bastante cliente. E sou eu mesmo que faço. Eles querem fazer comigo. Porque nessa época eu não é só contadora, é psicóloga, é terapeuta, é advogada e vão lá conversar e pedir orientação e fica. Então eles fazem questão de fazer comigo. Aí no último dia, como eu vejo que está acumulado, aí eu passo para os meninos fazerem lá me ajudar, pelo menos o basicão. Tem ano que eu não consigo colocar todas as informações no último dia, o que eu faço? Ponho o básico, transmito para a Receita Federal e depois eu retifico. Porque não dá tempo. Eu estava falando para os meninos, esse mês de abril tá manso, mas vocês vão ver como é que eu vou ficar em maio. Eu não como direito, eu não respiro direito, eu não durmo direito, porque eles deixam tudo para o último mês. No ano passado, a véspera do término do imposto de renda, foi na véspera do feriado, um feriado que teve, eu não sei se foi Corpus Christi, no mês de maio. E aí eu só me levantei, tomei café, nem tinha almoçado. Eu sentei na cadeira lá de casa mesmo, que era feriado, né? 2h da tarde. Sabe quando eu fui parar de fazer a declaração? 5h da manhã. Do outro dia eu estava caindo assim, ó. Em cima da coisa. Falei, gente, como eu tô aguentando tudo isso? Mas também, quando terminou o imposto de renda, eu adoeci. A resistência vai embora. A resistência estava lá no chão. E aí, todo ano eu faço assim, quando eu termino o imposto de renda, eu vou passar uma semana em São Paulo com meu filho, relaxando. É assim que eu descanso, uma semana. Aproveita então e dá uma dica aí pra galera como eles devem se organizar para que não passe sufoco quando chegar a época do imposto de renda. Então, eu faço assim, eu tenho uma organização no escritório, eu criei um checklist, né, com todas as informações do que eu preciso para fazer aquela declaração. E aí eu já mando com antecedência para o cliente, já em dezembro já começo, olha, já vá separando seu documento, tá aqui o seu checklist. Aí eu mando para todos os clientes que eu tenho na minha carteira para se organizar. Mas mesmo assim ainda tem uns que, olha, ainda hoje uma me ligou, Nazaré, quais são os documentos? Eu falei, mas tu não sabe, criatura, quais são os documentos? Não, mas eu recebo e me ocupa, e me cozinha. Eu perguntei, respondendo, né, celular e tudinho. Mas assim, é um período que eu gosto, que a gente ganha um extra, né, graças a Deus, e eu tenho uma clientela boa, mas assim, me consome muito, dá muito trabalho, muito mesmo, e eles não querem fazer com ninguém, só comigo. Eu falei, se eu for embora de Belém, for morar lá em Portugal, como é? Não, mas tu volta nesse período. Você vai passar maio aqui. Passar maio e junho, né, que eu já pensei em morar em outros lugares, olha, mas ainda não fui por causa dos clientes. Tu falaste que tu tens um e-book agora, né, para orientar as pessoas. Sim, tenho. Tu criaste isso pensando nos teus clientes para já dar orientação e resolveste? Não, eu pensei nos meus clientes e outros clientes de todo o Brasil. Porque assim, eu estou divulgando, né? Eu tenho amigos em outros estados e até para os meus amigos eu estou vendendo. Por exemplo, eu tenho uma amiga em Minas Gerais. Aí eu falei, amiga, compra esse e-book que tu vai te orientar, até para você orientar os seus clientes. E aí eu dei o checklist de presente para ela. Pega esse modelo, copia e passa para os teus clientes. Ela amou, entendeu? Porque ela já pegou tudo pronto, mastigado já, que eu dei só para passar para os clientes, né? Então, tu tem um checklist já para deixar as pessoas se organizando para que não passe sufoco. Sim, o meu checklist vem tudo lá. Quais são os documentos, o que precisa, o prazo, tem toda a orientação no checklist que eu passo para os clientes. E além disso, eu criei esse e-book
orientando, porque tem pessoas que não sabem o que é imposto de renda, como é que declara, o que precisa, e lá vem um passo a passo no e-book também orientando o cliente. Então, quer dizer, são 2 materiais bons para a pessoa se orientar, né? Tá. Mas tu não explicou pra gente ainda como é que a pessoa pode se organizar. Ah, sim, ela pode se organizar separando os documentos. Por exemplo, eu estou nesse ano de 2025. Agora tudo tá digital, então nem é preciso estar com um monte de papel na mão, né? Não. Ela fez uma consulta médica, pega o recibo ou a receita, não, o recibo, né? E aí ela digitaliza e vai guardando, faz um arquivo. Ou então ela salva no WhatsApp, né? E já vai enviando, entendeu? Vai enviando e a gente vai armazenando. No próximo ano já tem de onde puxar informações. Eu me organizo assim. Então, eu me organizo todo ano, eu faço sempre no começo do ano uma pastinha, porque no começo do ano a gente já tem um monte de coisa para pagar, né? Isso. Faço uma pastinha e vou colocando tudo que eu vou recebendo de médico, eu vou colocando nessa pasta. Às vezes eu planilho, né, os médicos para poder colocar, tipo, o CPF, o valor gasto, para fazer o negócio mais direcionado, mas coloco tudo lá já com os nomes, né? E aí, quando chega na virada do ano, que a gente recebe também os e-mails do plano de saúde, né, falando já os relatórios escola, né, do ano, já coloco na pasta. Quando chega em abril, só arrasto tudo pro e-mail e mando pro contador. Igualzinho o meu, que tem um recibo numa bolsa, outro recibo noutra, um jogado no carro, que eu provavelmente não vou aproveitar dentro do Com certeza. Ano passado, não, cara, se eu não tiver com isso na pasta, já era. Mas tem recibo porque cruza as informações e aparece, né, os que a gente não... A sorte é que acontece isso, ainda vou falar não tinha nenhuma dedução. Eu vou falar um pouquinho disso, desse cruzamento. Hoje, o que acontece? A Receita Federal, há uns 2 ou 3 anos atrás, criou a declaração pré-preenchida. Então, na declaração pré-preenchida, a Receita Federal ela já puxa informações de alguns órgãos que você movimentou, como plano de saúde, banco, entendeu? Ela cruza as informações. Já manda, né? Então, se você colocar na sua declaração alguma informação que não esteja lá naquela pré-preenchida, aí você já vai cair na malha fina. Esse é um dos erros, né? Ou seja, não coloca mais informação do que tem lá. Acho que tem a comprovação, né? Porque pode... Essa é a pré-preenchida. Tem muita gente esse ano fazendo a pré-preenchida. Só que tem que ter cuidado. Já tem uma pré-preenchida, você tem que criar uma senha GovBR, porque hoje a Receita Federal, tudo a gente entra... E qualquer outro órgão, né? Meu INSS, por exemplo, tem cliente que é aposentada. Nazaré, puxa para mim a cédula, sei lá, o informe de rendimentos. Eu entro no meu INSS do cliente com a senha Gov e puxo, baixo tudinho para ele. Quer dizer, o cliente não tem trabalho nenhum, já é a Nazaré que faz. Entendeu? Então, com esse senha GovBR, você acessa e você vê quais são as informações que a Receita Federal foi buscar. Ela foi pegar um extrato do banco, você teve uma aplicação, você comprou uma ação, você fez um day trade, você comprou uma criptomoeda. Então, essas informações... Nossa, chique esses clientes, né? Eles fazem tanta coisa. Um day trade, uma criptomoeda. Eu tenho cliente que eu faço day trade e tenho cliente que tem ações na bolsa. Eu queria fazer day trade, mas... Entendeu? É um pouco arriscado, né? Então eu vou lá e é um pouco trabalhoso também, eu cobro um pouquinho mais. Mas esses clientes são ricos, porque dá trabalho para colocar. Daí não chora R$50, Então tem que colocar essas informações, né? Então, assim, devido a ter essa pré-preenchida, ela já facilitou um pouquinho, né? Sim. Então a gente vai lá, consulta, vê o que o cliente, o que a Receita Federal puxou e aquilo que o cliente não tem por fora que não aparece lá, a gente acrescenta. Sim. Entendeu? A gente acrescenta na declaração. Muito importante pegar o extrato do banco, 31 de dezembro de 2024, que nesse ano que a gente está, né? Eu sempre oriento o cliente, olha, traga o extrato do banco, de todos os bancos que você tem, aplicações, também informações patrimoniais. Que você tem um carro, uma casa. Antes, as pessoas colocavam aleatório o valor do patrimônio. Hoje não, a Receita Federal, por exemplo, tem pessoas que compraram uma casa no passado que ela valia, digamos, R$10. No valor hoje atual, essa casa vale 200, 300 mil. Mas não era sendo atualizada. Por quê? A Receita Federal exigia que a gente lançasse o valor de compra da época. Entendeu? Hoje, esse ano, ela já abriu um espaço onde você pode atualizar o valor e pode também recolher o imposto antecipado desse imóvel.
Da entendeu? valorização. Da valorização, porque Quem vai querer fazer isso? quando você for vender esse imóvel, você vai ter que fazer o GCAP, que é o ganho de capital, a apuração do ganho de capital. É uma outra declaração dentro da declaração do imposto de Mas renda. vem cá, não tem uma história que se tu adquirir um outro imóvel dentro de 6 meses, tu não tem que pagar essa diferença? Sim. Isso é uma informação muito relevante. Você tem 180... Porque depois que pagar já era, né? Você depois que vende o imóvel, você tem 180 dias para comprar um outro. Se dentro desse prazo você não comprar, você vai ter que fazer a apuração do ganho de capital. Se você comprar, você é isento do imposto de renda. Essa entendeu? informação é top. Vamos deixar registrado que eu quero um corte disso, tá, Gabriel? Só pra gente não esquecer. Natália. Isso é muito importante. É importante mesmo. Então é isso. Hoje, esse ano, a Receita Federal resolveu atualizar, porque, por exemplo, tem um cliente que ele comprou um imóvel por 100 mil. Hoje o imóvel dele vale 900 mil. Então, quando ele for fazer a apuração, vai dar um imposto absurdo, né? Então, ele teria que comprar um outro imóvel dentro desse período. Mas, às vezes, o cliente vende o imóvel, ele não quer comprar outro imóvel, ele não está precisando comprar outro imóvel. Ele quer pegar esse dinheiro e guardar. Comprar 2 imóveis com dinheiro? Como assim? Ele vende um imóvel e compra 2 imóveis? Não, quanto a isso não tem problema. Ele pode comprar, o que ele não pode é ultrapassar o prazo. Entendi. Aí, se ele ultrapassar o prazo, aí sim, ele vai pagar o imposto em cima do dinheiro que ele teve da venda do imóvel. Ele tem que fazer a apuração. A produção enviou uma pergunta aqui. Se quando ele vendeu, por exemplo, um imóvel por 800 mil, aí ao invés de comprar um no mesmo valor ou mais caro, ele comprar um de 500, e aí como é que fica esse imposto aí? Ele faz essa informação lá dentro da declaração, né, no GCAP, e aí faz a apuração do imposto. Da diferença? Da diferença, justamente. Tá. Aí vai ver se ele paga. Se tem alguma coisa, às vezes geralmente nem tem, ou então o valor é pequeno para pagar. Entendeu? É igual o produtor rural. O produtor rural também eu tenho cliente que tem fazenda. E aí ele tem que fazer a apuração dentro da declaração, informar compra de gado, quantos nasceram, quantos morreram, quanto ele vendeu e faz uma apuração lá dentro, igual o GCAP, e aí vai dentro da declaração dele também. Tudo que teve de ganho de capital no fim das contas, né? Tudo que ele teve de movimento tem que informar também dentro do imposto de renda. Por exemplo, profissional liberal, se ele tem um livro caixa, tudo organizadinho, as despesas, a gente lança o livro caixa dentro da declaração dele e também tem dedução no imposto de renda. Legal. Entendeu? Legal. Então, isso daí, tipo assim, quando é do Simples Nacional, isso automaticamente tem que estar sendo feito, porque tem uma fórmula que pega tudo, né? Informações da quantidade de funcionários, informação dos gastos, tudo para poder fazer a apuração, né? Esse daí já é da empresa, né, que você está falando, do Simples Nacional. Já é a declaração chamada DEFIS, que faz agora em maio também. Uhum. E Nazaré, já que a gente falou aqui de coisa empresarial, a gente conversou até anteriormente sobre isso, eu já passei alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, por uma situação de estar com um contador. Esse contador eu pagava 100% de todo o dinheiro que entrava dentro da minha empresa, e um contador que nos atendia preenchia nos espaços errados. E um belo dia eu resolvi fazer uma auditoria aleatoriamente. Sim. E aí, quando me foi apresentado, né, o balanço daquela auditoria, se a Receita me pegasse, eu teria milhões para pagar. Eita! E aí, sendo que eu tinha pago 100% de tudo que eu tinha recebido, eu tinha pago corretamente. Sim. Só que não estava no lugar correto, né? A informação é passada para a Receita. E aí eu tive que, obviamente, consertar, retificar todas as informações. Todas as informações. Como eu já tinha pago imposto, eu não tive que pagar nenhum tipo de imposto, graças a Deus ficou tudo certinho. Sim. Mas daí vem um alerta, né, para as pessoas que dá necessidade de fazer auditorias. Eu não sei dizer de quanto em quanto tempo seria interessante. É bom de 3 em 3 meses. Dessa orientação, né? Então, isso daí já é a parte empresarial, né? É bom você fazer uma auditoria de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses para ver se aquela apuração do imposto foi feita correta mesmo, porque muitos colegas profissionais erram, né? Sim, nós somos passíveis de erros, né? Sim. Então, sempre contratar uma empresa diferente, né? Isso, fazer uma auditoria, verificar os balancetes que são feitos mensais.
os recolhimentos dos impostos, para ver se estão tudo dentro dos códigos corretos, porque às vezes a pessoa erra o código, como você falou, era para ser lançado num lugar e foi lançado em outro. E aí, ainda bem que você viu, né? Porque se a Receita Federal, ela deixa passar uns 3, 4, 5 anos. Quando está no 5º ano, ela vai lá e te abocanha. Vem cá. Ela não esquece. Presta conta aqui que está errado, entendeu? É igual pessoa física. Tem pessoas, por exemplo, outro dia eu peguei de uma senhora aposentada. Ela não fez declaração dos últimos 5 anos porque ela achava que não era necessário, que ela não era obrigada, ela já é aposentada. Só que olha o que a Receita fez. A Receita Federal notificou ela que ela era obrigada a fazer o imposto de renda porque a renda dela ultrapassou o limite. E aí o que a Receita Federal deixou passar 3 anos e suspendeu o CPF dela. O CPF dela foi cancelado. Quando ela foi receber a aposentadoria dela no banco, o banco informou que ela não poderia, que estava suspenso, porque ela estava com problema na Receita Federal. Uma sacanagem. E aí o genro dela me procurou para fazer as declarações atrasadas. E eu fui e fiz os últimos 5 anos. Ela tinha saldo para receber. Nos 5 anos ela tinha saldo. Quando eu finalizei, eu só me dava quase 5 mil para receber. Mas, em compensação, ela vai ter que pagar a multa porque ela não fez no prazo. Ela deixou para lá. E a multa é maior do que 5 mil? Não, até que a multa dela, a maioria foi 165, só teve uma que deu um pouquinho mais, R$300. Mas a maioria foi R$165. Que bom que a Receita fez isso. E ela tinha uma faixa assim de 800, de 1.000 e pouco, de 2.000 para receber. Quer dizer, ela vai pagar a multa, mas ela ainda tem um saldo para receber. Legal. E ela vai receber os últimos 5 anos acumulados. Mas muita gente faz isso, esquece, deixa para lá. Enquanto a Receita Federal não suspende o CPF, a pessoa não está nem aí. E a Receita, ela deixa passar 3 anos. Se você não prestou conta, ela te notifica e suspende teu CPF. E aí você não pode movimentar conta nenhuma, enquanto não regularizar, entendeu? Bom, se você não souber agora o que fazer na declaração de imposto de renda, meu amor, você não assistiu esse episódio, porque foi uma aula agora. Foi. Quem tiver dúvida, olha, fala ali para aquela câmera, Nazaré, onde é que o povo pode te encontrar, assim... No dia 30 de maio. Onde é que eles vão bater? No último dia não, gente. Olha, esse dia mas não vai ser só R$50, tá, gente? Ela vai poder não, a gente vai fazer uma orientação pra ela que não vai acontecer mais isso. Não vá procurar. Procure agora. Não é que seja 50. Eu acrescento 50 a mais, mas eu vou acrescentar o dobro esse ano. É, isso mesmo. Diz porque aí, onde é que o os povo clientes te têm acha? valores variáveis. Um não é igual ao outro, porque tem clientes... há muitos anos, né? Tem cliente comigo há mais de 20 anos. Então, naquele período é no valor, aí todo ano eu faço um reajustezinho, eu aumento um pouco, né? E aí vai reajustando. E é isso, entendeu? Aí eu analiso a declaração, ver se tem muito patrimônio, se tem muita fonte de renda, aí já é um pouquinho mais, né? Sim. Mas tem aquelas simplesinhas que eu cobro preço amigável, aí dá pra fazer. Pros lisos, ela é legal. Nazaré, fala lá onde te encontra, fala do teu e-book também, onde encontrar ele. Ah, tá. A gente vai divulgar no QR Code, né, Luiz? Vamos lá. Então, gente, meu escritório fica na Alameda Dona Maria Leopoldina, número 142, sala 4, entre Governador José Malcher e Avenida Nazaré. Passando o Supermercado Líder, é um casarão, lá você me encontra, só não vá no último dia, às 8 horas da noite, pelo amor de Deus. Porque esse horário ela já vai estar tomando um vinho e rindo de você. Pelo amor de Deus, vão antes, que eu estou lá à disposição para atender, para tirar dúvida. Tem Instagram? Fala teu Instagram. Tem, o Instagram do escritório é MN Consultoria Contábil. Eu também criei um e-book, onde eu oriento o cliente passo a passo, como fazer seu imposto de renda. E se tiver dúvida, procure a Nazaré, que estamos à disposição para atendê-lo. Ela tem um checklist também. Eu vou deixar aqui no podcast das meninas
o QR Code para compra do meu e-book. Vamos comprar, Tá bom? gente, até para colegas contadores também, né? Sim, Para terem um material fácil, assim, Sim. de explicar para os clientes deles. Sim, muita... E vai ganhar o checklist, né? O contador isso. que comprar. Eu faço parte do Instituto Paraense das Contadoras, né? Sou uma das diretoras. E lá eu ofereci, né? E muitas amigas minhas comprou para se orientar e passar o checklist para os clientes. Elas gostaram também, fiquei muito feliz. Muito bacana. Com certeza, tudo que é para facilitar, né, a vida. Para facilitar a vida do outro A é gente bom, né? gosta. Com certeza, É verdade. Nazaré, Então obrigada, é isso. viu? Obrigada por você ter vindo, explicado tudo, desvendado esses mistérios aí. Eu tenho certeza que a gente vai passar 10, 20 anos, todo mundo ainda, porque sempre vem uma nova geração. Uma nova Vem dúvida. mudanças na legislação, vem uma novidade aí que o Leão vai fazer com a nossa vida. Então sempre vai ter assunto aí para debater desse tema. Um com assunto, certeza. né, que a gente vê uma vez no ano, a gente esquece mesmo, né? É verdade. Então, é assim, uma dica que eu deixo no final agora, né? Organize seus documentos para que você não tenha seu CPF cancelado, para que você não seja protestado, porque também muitos clientes recebem protesto, né, da Receita Federal, prestar conta e ainda vai para o cartório, né? Então, são duas despesas que a pessoa tem. Além de pagar o imposto e a multa da Receita, ainda vai ter que pagar o protesto do cartório. Então, tente ser organizado, deixe seus documentos em dias para fazer sua declaração dentro do prazo, de acordo com as normas e as leis da Receita Federal, né? Para evitar esse tipo de coisa, esse prejuízo, né? De ter o CPF cancelado e ser protestado. Tá bom? Gente, para você que gostou aí do nosso conteúdo sobre imposto de renda, se inscreve no canal, ativa o sino, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que vai deixar para o último dia para fazer esse negócio aí. E a gente aproveita para se despedir agradecendo aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Maria Fricote, com os looks mais lindos. E a Prisma Comunicação, que tem TVs de LED espalhadas, né, por toda a cidade para você anunciar o seu negócio de forma sofisticada e criativa. E se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá da Jaiane Aguilar. Tchau! Tchau! Esse episódio é um oferecimento Maria Fricote, Aguilar Advogados, Midas Macedo Ferro e Aço, Prisma Comunicação Integrada.